O primeiro termo que eu trago para vocês tá, ou deveria estar no melhor destaque aqui, apesar de não parecer, que é o termo defeso, tá? E ó, sempre que eu falo que eu vejo essa palavra defeso, eu me lembro da época do defeso em relação à pesca e outras coisas mais. Na verdade, o que significa necessariamente o defeso? O defeso vem da ideia de proibição. Tudo aquilo que é vedado, tudo aquilo que é proibido é algo que se encontra nessa posição, digamos assim, nessa condição de defeso. Então, sempre que você fala defeso, é estranho, né? Porque você já pensa em defesa, proteção, contraditório, ampla defesa, né? Não, não é isso. A ideia do defeso é necessariamente falar sobre uma proibição, uma vedação que se aplica sobre o agente, sobre você, sobre o particular, não me importa. Aí olha só essa questão aqui, ó. Em relação ao processo administrativo no âmbito da administração federal, que é a Lei 9784, aí ele fala: é defesa ou administração recusar imotivadamente recebimento de documentos. Aí, se você não conhece bem o termo, você olha e pensa: caraca, não entendi. É defesa ou administração, então quer dizer que é garantido à administração o direito de fazer. Porque se é defeso, é uma proteção dada a ela, né? Não. Porque como defeso significa proibido, o que a gente está falando aqui é outra história. Vedado não é algo que eu estou oferecendo para a administração pública. Pelo contrário, é algo que eu estou tirando de direito da administração. Então você vê que essa, inclusive, é a intenção dessa live de hoje, tá? São palavras que, quando você bate o olho, em muitos casos, você pensa, isso significa tal coisa. Porque a gente, a gente não tem, e não é uma questão de nada demais, mas a gente não tem um vocabulário tão extenso normalmente, né? O pessoal não gosta de ler, convenhamos, né? A geração atual, então, nem se fala. A galera odeia ler, acha que basicamente ficar vendo televisão já é o suficiente, né? Ficar vendo YouTube, então, pior ainda. Mas, né, YouTube, sei pra que serve o YouTube, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas o pessoal não se preocupa em ler, em ter um vocabulário forte. Aí quando vem esse vocabulário essencial, e o professor André Martins de português, ele sabe que isso é importante, ele é um dos que mais defende isso. Quando vem esse vocabulário de uma palavrinha um pouquinho diferenciada, danou-se. Então, assim, não é um vocábulo raro, porque não é mesmo. Defesa é uma palavra comum de se utilizar. Ela faz parte do dia a dia, não do dia a dia cotidiano, mas de um dia a dia normal, ainda mais para concurseiro, para quem estuda direito, né? Mas é uma palavra que não faz parte do nosso normal, que deveria fazer, mas não faz. Então o problema é que a gente faz o quê? A gente tenta interpretar a palavra. E, nem sempre, né? Eu lembro quando eu dava aula de inglês que eu falava sobre os falsos cognatos, né? Eu não sei se na língua portuguesa a nomenclatura se parece com isso, eu sinceramente não sei mesmo. Mas lá tem esses falsos cognatos, são palavras que parecem, mas não são. E aqui é a mesma coisa. Então, o cara que bate esse nome é defeso. Puta que parola. É defeso, então quer dizer que pode, né? Porque é defeso, é garantido como defesa, e não, pelo contrário. Ele está falando que é vedado. Então, olha como é que a questão se torna diferente. Se você não sabe, é permitido à administração recusar imotivadamente o recebimento de documentos. O gabarito seria errado, porque a Lei 9784 fala que essa recusa imotivada não existe. Para que você recuse recebimento de qualquer tipo de documento, você tem que justificar essa recusa. Agora, se você sabe o que significa defeso, você já vai direto no gabarito certo e não precisa nem pensar demais. Tá? Então, primeira palavrinha de hoje aí para a gente trabalhar, o tal do defeso, né?